Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que a gente resolve problemas envolvendo plano inclinado, dessa vez com atrito. Eu tenho aqui outro vídeo aqui na descrição onde eu resolvi alguns exercícios de plano inclinado sem atrito e agora eu resolvi incrementar incluindo a força de atrito. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver 3 exercícios do livro do Ramalho, tá? Desse livro aqui, Fundamentos da Física, volume 1, onde a gente vai ter situações como essa, onde eu tenho uma rampa, essa rampa ela forma um determinado ângulo e eu vou ter algum objeto posto em cima dessa rampa. Bem, basicamente o primeiro passo para poder resolver esse tipo de exercício vai ser identificar as forças. Então eu vou ter aqui, geralmente, a força-peso, que vai ser uma força que vai apontar para baixo, essa força ela é dada pela massa vezes a gravidade. E eu vou ter também a força que o próprio plano inclinado aplica no objeto, que é a força normal. Então eu vou ter essas duas forças. Do jeito que está aí, como eu falei no outro vídeo, fica difícil entender e identificar qual é a força que está empurrando esse objeto para poder descer. E aí o que é que a gente faz? A gente traça 2 eixos aqui para poder ajudar na resolução do problema. Então eu vou ter aqui um eixo na possível direção do movimento, eu vou chamar esse eixo de X, e eu costumo também traçar um outro eixo que coincide com a normal, que é esse eixo aqui. Ó. A gente faz isso justamente porque você vai trabalhar com a componente do peso na direção X, que a gente vai chamar de Px, e na direção Y, que a gente vai chamar de PY. Bem, agora ficou fácil ver que a força responsável por fazer com que esse bloco ele desce essa ladeira vai ser o Px. Já o Py, ele está aqui na mesma direção da normal, então ele está equilibrando a normal, tanto que esse bloco ele nem sobe, nem afunda aqui o plano. Certo? Então assim, Px está descendo, Py está equilibrando a normal, e a gente pode calcular exatamente o valor dessas duas componentes. Para isso, basta você saber qual é o ângulo que o peso forma com a direção y. Esse ângulo ele vai ser exatamente igual ao ângulo que o plano inclinado ele possui. Então, se aqui é 37 graus, aqui vai ser 37 graus também. Então, sabendo esse ângulo, a gente consegue calcular exatamente o valor do Px e Py. O macete é o seguinte, é você pegar e verificar qual é a componente, se é a x ou a y, que está colada com o ângulo. Nesse caso, quem está colado com o ângulo é a componente y. Lembra, colado, tem O, colado, tá? Então, vai ser cosseno. Py vai ser igual a P vezes o cosseno de 37 graus. Procura o lado que está colado e utiliza o cosseno. Por quê? Porque o outro ele vai ser o seno. Então aqui vai ser P vezes seno de 37 graus. Achou as componentes, nesse momento você não trabalha mais com o peso. Você passa a trabalhar apenas com essas componentes. E aí, no caso de envolver atrito, você vai incluir a força de atrito na direção oposta do movimento. Então, se o movimento aqui, a tendência dele é descer, a gente vai colocar a força de atrito para trás. Beleza? Então, essa é a ideia principal que a gente vai utilizar para resolver todos os 3 problemas do Ramalho. Vamos ao primeiro. No primeiro problema, a gente tem uma situação parecida com o que eu já mostrei para vocês. A gente tem um pequeno bloco de granito que desce por um plano inclinado, então a direção do movimento ele vai ser para baixo. Ele dá aqui o coeficiente de atrito, tá? Ele dá o ângulo, no caso ele diz que o ângulo é um ângulo θ, e fala da gravidade. Ele quer saber, ó, nessas condições, qual dessas expressões seria a expressão que me dá a aceleração. Para resolver, vamos seguir os passos que a gente acabou de ver. O primeiro passo vai ser justamente, como eu falei para vocês, identificar as forças. Então eu tenho aqui o meu peso, tá? Eu vou ter a minha normal e eu vou ter a minha força de atrito oposta ao movimento. Feito isso, o que é que eu faço agora? Bem, eu vou traçar aqueles 2 eixos que a gente já viu. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com o meu peso e sim com as componentes Py e Px. Lembrando que para poder encontrar o valor de Px e Py, eu preciso saber qual é o ângulo que o peso forma com a direção y. E que vai ser o mesmo ângulo que o plano inclinado possui. Então, se ali é θ, aqui também vai ser θ. A direção do movimento, ele fala aqui que o objeto está descendo, então a direção do movimento vai ser essa. E aí a gente vai fazer o seguinte, para encontrar a aceleração, de acordo com a segunda lei, basta você fazer a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Bem, para encontrar o valor da força resultante, basta você lembrar o seguinte, que você tem que somar as forças que de alguma forma influenciam no movimento. Então aqui a gente pode ver que apenas 2 forças influenciam no movimento, que vai ser o Px e a força de atrito.
Quem tiver a favor do movimento, a gente vai colocar como positivo, e quem tiver contrária, a gente vai colocar como negativo. A gente pode escrever a força resultante assim, ó. A gente pode fazer a força resultante vai ser o Px mais Px menos a força de atrito, já que ela é oposta ao movimento. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. O Px, como a gente já viu, o Px é quem está colado com o ângulo? Não, não é. Quem está colado com o ângulo é o y. Então, o Py ele é cosseno, logo o Px vai ser seno. Então, eu coloquei aqui já direto. Ó. Vai ser P vezes o seno. Então, mg seno. E a força de atrito, a gente tem uma expressão para a força de atrito que é μ vezes a normal. A gente sempre vai poder utilizar isso, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Feito isso, uma outra coisa que a gente precisa saber também é que essa normal ela vai ser igual ao PY. Lembra que eu falei para vocês que a normal ela está equilibrando o PY? Então essas duas forças elas têm que ser iguais. Então no lugar da normal eu vou colocar o PY. E o PY é quem está colado com o ângulo. Ó. Lembra aí, é quem está colado com o ângulo. Então o PY vai ser P vezes o cosseno. Então eu coloquei lá, ó, P vezes o cosseno. Bem, feito isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aquela massa e aquele G em evidência, né? Então eu coloquei a massa vezes a gravidade em evidência aqui, já que vai multiplicar tanto o seno quanto o cosseno. E eu posso isolar a aceleração. Passa essa massa aqui dividindo. Então eu vou ter isso aqui. E aí, aquelas duas massas cancelam. Você vai ter a aceleração igual a G vezes o seno menos o μ vezes o cosseno, que vai ser a letra A. Beleza? Feita a questão? Vamos para a próxima. Nesse outro problema a gente tem uma situação um pouquinho diferente da primeira, porque aqui nós temos dois blocos, nós temos um bloco A e um bloco B. O problema ele fala o seguinte, ó, que o bloco A de massa 5 kg, ele sobe o plano inclinado, representado na figura abaixo, com velocidade constante. Ele dá o coeficiente de atrito, que é 0,5, ele dá o valor do seno, cosseno e o valor da gravidade. Ele pergunta qual é a massa de B nessas condições. Bem, nota que é um problema um pouco diferente, porque dessa vez ele não está pedindo aceleração, mas se pedisse ia ser muito fácil, né? Já que, como ele falou que a velocidade do bloco é constante, então a gente já sabe que não tem aceleração, ou seja, a aceleração é zero, mas ele está pedindo justamente a massa do bloco B. Ele quer saber essa massa aqui. Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai proceder da mesma forma que a gente fez com o outro problema, aquele problema anterior. A gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai identificar as forças, então eu tenho quais forças? Eu tenho o meu peso aqui, que vai ser a massa vezes a gravidade, eu tenho a força que o plano inclinado aplica no bloco A, que é a minha normal, e aqui, nesse caso, eu tenho um fio que faz com que o bloco B puxe o bloco A, né? Então, nesse caso aí, vai aparecer uma força de tração. Essa força de tração é a força de tração que o B aplica no A por meio da corda, então ele está puxando aqui. E, de forma semelhante, o bloco A também aplica uma força em B, e aí a gente tem a corda tracionada. Então, eu tenho aqui essas duas forças de tração e eu também vou ter o meu peso do bloco B. Tá? Então eu tenho aqui todas as forças já identificadas. É interessante também a gente traçar aqueles dois eixos que a gente já está acostumado a traçar, que vai ser o meu eixo X e o meu eixo Y, justamente para eu poder decompor as minhas componentes. Então, no lugar de trabalhar com esse peso, eu vou trabalhar com o meu Px e vou trabalhar com o meu Py. E eu vou utilizar justamente o ângulo que o peso faz com o Y, que no caso aqui vai ser 37 graus. É o mesmo ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal, vai ser o ângulo que o P forma com o Y. Bem, a gente tem aqui uma força de atrito, estou desenhando aqui nessa posição por quê? Porque ela é oposta ao movimento, então se o movimento é de subida, ela vai estar aqui para trás. E aí a gente vai usar os fatos que a gente já sabe do problema, né? Primeiro que a velocidade é constante, então a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, o que a gente tem? A gente tem uma situação de equilíbrio. Então, esses dois blocos aqui, eles estão em movimento constante. Por quê? Porque a força que é a favor ao movimento é igual à força que é contrária ao movimento. Isso vai acontecer tanto com o bloco A quanto com o bloco B. E a gente vai ter algumas igualdades que a gente vai poder tirar dessa condição. A gente vai ter que a força de tração aqui, ela vai ser igual ao meu Px mais a minha força de atrito. Por quê? Porque eu vou ter a força que está a favor
do movimento igual à soma das forças que estão contrárias ao movimento. De forma semelhante, a gente vai ter também o seguinte, ó, a gente vai ter que essa tração que se opõe ao movimento, já que o bloco B está descendo, ela vai ter que ser igual ao peso do bloco B. E aí a gente vai trabalhar com essas duas equações para poder resolver o problema. Mas antes, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular quanto é que é o Px. Então o Px ele vale quanto? O Px ele é a massa vezes a gravidade vezes o seno. Na verdade a gente vai calcular cada um desses termos aqui que a gente tem condições de calcular. Então a gente vai calcular primeiro o Px, que vai ser dado por isso. Se a gente pegar o valor da massa do A que foi dado, né, o Px é a força que atua aqui no bloco A, então a massa do A é 5 kg, eu coloquei aqui, coloquei a gravidade 10, coloquei o valor do seno que foi dado. A gente vai ter que o valor do Px ele é 30 newtons. Então a gente já tem o valor do Px. O que mais que a gente pode calcular? A gente pode calcular a força de atrito. A gente sabe que a força de atrito a gente sempre vai poder escrever ela como μ vezes a normal. μ é o coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito foi dado, né? O coeficiente de atrito é 0,5, a gente precisaria aqui da força normal. Bem, a força normal, lembrando, ó, ela é justamente, ela está aqui, ó, e ela está equilibrando o PY. Então a normal ela vai ser igual ao PY. Eu vou fazer isso, ó, então a força de atrito vai ser μ vezes o PY, e o PY é a componente que está colada com o ângulo aqui que o P faz com o Y, né? Então se está colado, a gente usa o cosseno, né? O Px não estava colado, a gente utilizou o seno. Vamos lá. Feito isso, agora é só jogar os valores. Então a gente vai ter lá que a força de atrito pegou o valor 0,5, né, do coeficiente de atrito, pegou a massa aqui do bloco A, que é 5, pegou a gravidade aqui, ó, que é 10, e pegou aqui o valor do cosseno de 37 graus, que é 0,8. Então o valor da força de atrito é 20 newtons. Bem, a gente tem o que? A gente tem o Px e a gente tem a força de atrito. Né? Então agora ficou fácil calcular, por exemplo, o valor da tração. Né? Então eu vou utilizar essa expressão aqui, que a gente já viu ali em cima. Ela vai ser o seguinte, ó, o meu Px eu já calculei, que é 30, está aqui, e a minha força de atrito é 20. Então a minha tração vai ser 50 newtons. Bem, a gente já tem agora o valor da tração. Feito isso, já que a gente tem o valor da tração, a gente também pode calcular o peso do B e de lá tirar a massa, que é justamente o que o problema quer. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou usar essa expressão e aí eu vou ter que o meu PB ele é 50. Mas, como a gente sabe, né, o peso ele vai ser sempre dado pela massa do objeto vezes a gravidade. Então a gente vai ter aqui a massa do objeto B vezes a gravidade. Já que a gravidade é 10, então a gente vai ter aqui como encontrar exatamente o valor da massa do bloco B. Só isolar aqui, ó, a massa de B. Passa o 10 aqui dividindo, então a gente vai ter 50 dividido por 10. Então a massa do bloco B é 5 kg. Justamente por conta disso é que a gente vai ter esse movimento nessa direção, certo? Porque o bloco B ele vai estar puxando o bloco A. Então, feito isso, a gente vai agora para o último problema, para poder finalizar essa série de exercícios. Vocês estão vendo que a gente está gradualmente modificando o nível dos problemas, mas todos eles estão seguindo a mesma linha de raciocínio. Identificar as forças, não trabalhar com o peso, a gente trabalha com a componente Px e Py, e a gente coloca simplesmente a força de atrito contrária ao movimento. E depois a gente aplica a segunda lei de Newton se for para calcular a aceleração, mas se for numa situação em que a velocidade é constante, aí sim a gente pode igualar as forças em cada um dos objetos para poder calcular aquilo que a gente precisa. Nesse último problema que nós vamos resolver do livro do Ramalho, não é dado o valor exato das massas. É apenas dito que a massa M2 ela tem massa 4 vezes a massa M1. Então, assim, a gente vai precisar resolver esse problema, mas a gente não tem os valores da massa. E aí, o que é que acontece também? Ele está pedindo no item A para saber se o sistema permanecerá em repouso ou se entrará em movimento. No item B, caso esteja em movimento, acelerado, ele quer saber qual a direção da aceleração do bloco M1 e qual o valor dessa aceleração. Para resolver, nós vamos proceder assim como a gente fez no exercício anterior. Então, primeiro passo, identificar as forças. Então eu tenho aqui o peso do bloco M2, que vai ser a massa vezes a gravidade. Eu vou ter aqui a força que o plano inclinado
aplica no bloco M2, que vai ser a minha normal. Como eu tenho um fio aqui prendendo os dois blocos, eu vou ter um par de trações. Então eu vou ter uma tração aqui nesse ponto e eu vou ter uma tração aqui nessa outra massa. Além disso, eu tenho o peso do bloco M1, então eu vou chamar aqui esse peso de P1. Eu também geralmente desenho aqueles dois eixos, né, o eixo X e o eixo Y, aqui na direção do plano inclinado. E aí, nesse caso, como é um problema que envolve também força de atrito, e a gente sabe que a força de atrito ela vai se opor ao movimento, então nós vamos supor um possível movimento para esses blocos. Eu vou considerar que o movimento ele segue essa direção, já que o bloco M2 ele tem uma massa 4 vezes maior do que a do M1. Então essa aqui é uma suposição, acredito que é razoável. Feito isso, agora eu já sei, né, já que o bloco M2 ele está descendo, então a força de atrito ela vai estar aqui para trás, ela vai estar apontando aqui para cima. E eu vou fazer aquilo que a gente fez nos outros exercícios, que é, ao invés de trabalhar com a força-peso, trabalhar com as componentes Px e Py. Para determinar o valor destas componentes, eu vou ter que saber o ângulo que o P forma com o Y. Então, esse ângulo é o ângulo θ, que é o mesmo ângulo do plano inclinado. Feito isso, eu já estou pronto para poder determinar essas forças, pelo menos em partes, ou ter uma ideia, já que eu não tenho o valor exato das massas. Eu vou encontrar agora o valor do Px. Né? O Px é a componente que não está colada com o ângulo. Quem está colado é o Py, quem está colado eu uso cosseno, quem não está colado eu uso o seno. Então o meu Px ele é mg seno de θ. Eu vou pegar aqui os valores que eu já conheço. Eu sei que a massa do bloco 2 ela é 4 vezes a massa do bloco 1, a gravidade é 10 e o valor do seno de θ foi dado aqui, 0,6. Então eu vou jogar isso aqui também. E aí eu posso calcular o Px. O meu Px ele vai ser 24 M1 newtons. Bem, eu não tenho o valor do M1, eu vou deixar dessa forma. E aí no final a gente vê o que é que dá para fazer com isso. Eu vou calcular também a força de atrito. Essa força de atrito, a gente está sempre utilizando essa expressão que é μ vezes a normal. Essa normal é fácil de identificar, por quê? Porque essa normal aqui ela vai ser igual ao meu Py. A gente já viu que essas duas forças aqui elas se equilibram. Então a minha normal ela é igual ao Py, o Py ele está colado com o ângulo, então ele vai ser P vezes o cosseno, ou seja, mg cosseno. Vou colocar aqui os valores, mais uma vez, a massa é 4 vezes M1, o G 10, o valor do cosseno foi dado aqui, é 0,8, então eu coloquei ali, calculo a minha normal, vai ser 32 M1 newtons. Pego isso, substituo aqui na expressão da força de atrito, lembrando que esse coeficiente de atrito também foi dado, ele é 0,2, então a minha força de atrito vai ser isso aqui, fazendo as contas eu vou ter 6,4 M1. Calculei a força de atrito, calculei o Px, eu também posso identificar o valor do P1 fácil, porque ele é simplesmente a massa 1 vezes a gravidade, e aí eu coloco aqui o valor da gravidade que ele deu, que é 10, então eu vou ter aqui o valor do P1. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para ter uma ideia do valor das forças que estão influenciando no movimento, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, os valores das forças que eu encontrei foram estes aqui. Px 24 M1, Fat 6,4 M1 e P1 10 M1. Eu vou calcular minha força resultante, por quê? Porque a força resultante ela me permite identificar se o objeto está acelerado ou se ele está numa situação de equilíbrio, seja repouso ou com velocidade constante. Basta eu saber se ela vai ser zero ou não. Na condição em que eu tenho uma força resultante diferente de zero, então esses objetos eles estarão acelerados. Caso contrário, eles estarão numa situação de equilíbrio. Então eu fiz o seguinte, eu peguei aqui as forças que estão influenciando de forma positiva no movimento. Lembrando que o movimento é esse aqui, esse M1 subindo e o M2 descendo a rampa. E aí, esse Px aqui, ele influencia esse movimento de forma positiva. Então, eu desenhei aqui em azul. Essa atração, ela atrapalha o movimento, então eu coloquei aqui em verde, ela influencia de forma negativa. Essa força de atrito influencia de forma negativa.
Essa tração é quem puxa o bloco M1 para cima, então ela influencia o movimento de forma positiva, eu coloquei aqui mais a tração. Já esse P1, né, que é o peso do bloco 1, ele influencia o movimento de forma negativa, então eu coloquei menos 10M1. Todos esses valores foram os valores que eu obtive aqui anteriormente. Então está aqui o PX 24M1, a força de atrito 6,4 e o meu P1. Se eu somar tudo isso aqui, ou seja, quem está apontando na direção do movimento e ajudando o movimento eu considerar positivo e quem atrapalha negativo, eu vou ver que essas trações aqui elas vão se cancelar. E aí o que é que acontece? Eu vou ter 24M1 puxando para frente e eu vou ter esse menos 6,4 com esse menos 10 atrapalhando, ou seja, eu tenho menos 16,4 atrapalhando. Se eu somar essas duas forças aqui, né, uma soma entre aspas, né, já que eu tenho positivo quem ajuda e negativo quem atrapalha, eu vou ver que a força resultante ela vai dar 7,6 para frente. Ou seja, essa aqui é a direção da força resultante e, consequentemente, é a direção da aceleração, já que essa força resultante ela é diferente de zero. Então, esse conjunto desses dois blocos, eles estão sim acelerados. Então, respondendo a letra A, o sistema permanecerá em repouso ou entrará em movimento? Eu vou poder dizer que ele está em movimento acelerado. Já no item B, em que é pedida a aceleração, eu já sei a direção da aceleração. A direção da aceleração é a direção do movimento. No caso do M1, a direção da aceleração é para cima. E no caso do M2, é aqui, ó, na mesma direção que o meu PX. O valor da aceleração eu posso obter diretamente da segunda lei de Newton, onde eu tenho que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho que considerar o seguinte, a força resultante é a soma das forças que agem em todos os blocos, no caso aqui nos dois blocos. Então eu tenho que considerar que a massa é a soma das massas. Então aqui eu tenho a massa do bloco M1 e eu tenho uma massa do bloco M2, que é 4 vezes M1, vezes a aceleração. Vou colocar aqui a minha força resultante. A minha força resultante é 7,6. Então isso aqui vai ser igual a 5M1, somando esse M1 aqui com esse outro, né? Agora é só eu passo esse 5M1 dividindo, M1 cancela com M1 e eu vou ter o meu valor de aceleração, que é 1,52 metros por segundo ao quadrado. Bem, pessoal, é isso. Nós resolvemos 3 questões. Eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente faz para poder resolver problemas com plano inclinado envolvendo força de atrito. Não muda muito, basta você colocar a força de atrito oposta ao movimento e considerar essa força no momento que vocês forem fazer os cálculos. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, clica no joinha para incentivar e se inscreve no canal. Até a próxima!